Amém, né, irmãos? E graças a Deus, como eu falei, a gente está aqui contando história e podendo nesse culto de domingo compartilhar um pouco daquilo que Deus tem para nós. Eu digo um pouco porque por mais que a gente viva, por mais que a gente passe tempo nessa terra, nós ainda estaremos muito rasos, né, diante daquilo que Deus tem para nós. E nesses tempos que a gente tem vivido, não dá para esconder, não dá para fazer vista grossa, não dá para dizer que é outra coisa. A gente tem vivido um tempo que tem levado as pessoas a fazerem coisas atípicas, né? Coisa que a gente nunca fazia, está fazendo hoje. Coisas que a gente pensava que nunca aconteceria, está acontecendo. E isso acontece não só com a gente que está na igreja, não só comigo, porque comigo acontece, mas com todas as pessoas. Então a gente não pode ignorar o tempo que nós estamos vivendo. E eu quero falar um pouquinho hoje, irmãos, a respeito disso. Quero trazer uma palavra que tem batido no meu coração nesses dias. Eu tenho meditado sobre isso. Os irmãos sabem que eu não sou um pregador, né? Aquele cara assim, profissional e tal, que tem as coisas. Eu apenas compartilho aquilo que eu tenho. As minhas demandas, os meus anseios, as minhas dúvidas, as minhas perguntas. Eu faço perguntas, eu vou atrás de respostas. E como nós somos humanos iguais, cheios de defeitos, cheios dessas falhas, eu acredito que quando me satisfazem as perguntas, eu gosto de compartilhar. Quando não satisfaz, eu pergunto a outras pessoas, eu vou perguntando até que a gente fique satisfeito. Então, o que eu quero hoje, irmãos, é compartilhar com vocês algo que tem realmente batido no meu coração, que eu escuto algumas pessoas, eu escuto amigos, eu escuto alguns irmãos, e a gente se pergunta, principalmente nós que somos cristãos, né, que acreditamos em Deus, que lemos a Bíblia, que oramos, que temos uma fé, que cantamos, que fazemos todas as coisas, e a gente fica perguntando por que algumas coisas acontecem. E eu tenho escutado alguns irmãos, não muitos, porque eu não tenho me encontrado com muitos, né? Eu não vou mentir, dizer que muita gente, não, mas alguns irmãos que podem representar um pouco da realidade do nosso povo, da nossa gente, e pessoas que estão às vezes decepcionados, que estão cansados, que estão desiludidos, porque mesmo estando no Evangelho, mesmo frequentando a igreja, fazendo tudo direitinho, as coisas que nós acreditamos que tem que fazer, andando no caminho, se comportando bem, dando oferta, dízimo, cantando, fazendo a coisa toda, mas parece que chegou uma hora que as coisas estão acontecendo para todo mundo, e quando a gente vê a notícia da televisão, que antigamente a gente só sabia porque via na televisão, e a gente olhava aquilo ali um pouco distante, né? E dizia, não, aquilo ali aconteceu, e até comenta alguma notícia, mas quando essa notícia deixou de sair da televisão, passou pelos muros e entrou na nossa casa, e nós viramos a notícia, e nós alimentamos a estatística, e aquilo que acontecia do lado de fora, está acontecendo aqui também comigo. Aí nesse ponto a gente começa a perguntar, por que está acontecendo comigo? Apesar de que antes a gente não perguntava por que acontecia com o outro, mas agora que chegou perto, né, é fato, nós perdemos amigos, perdemos irmãos, perdemos gente próxima, parentes, perdemos gente de dentro, e a gente não está muito acostumado com isso. A gente está acostumado a ver desgraça na vida dos outros, na casa dos outros, na televisão, no programa marrom, nessa coisa toda. E eu escutei alguns irmãos falando, poxa vida, mas e a igreja? E Deus não vai livrar a igreja, e os irmãos, e nós, e isso. E eu fiquei pensando por algum tempo, por quê? Onde nós tivemos essa garantia, né? E por que as pessoas não estão satisfeitas? Porque algumas perderam o emprego, algumas estão com dificuldade de renda, perderam renda. Eu entendo tudo isso, irmãos. E as pessoas, eu digo nós, às vezes ficamos nos perguntando, e Deus, e onde está Deus, e o que é que está acontecendo, e o que é que eu posso fazer? E as pessoas têm procurado, já não agora, mas de algum tempo, as pessoas procuram a igreja, procuram o Evangelho, talvez para mudar a história da sua vida, não é assim? A gente já falou muito isso, para mudar a história da sua vida, o Evangelho muda a história da sua vida, e foi sobre isso que bateu na minha cabeça, e eu fiquei pensando, será que o Evangelho muda a história da nossa vida? O que é que vocês acham? Enquete para a internet?
Você acha que o Evangelho muda a história da sua vida? Você acha que a proposta de Deus, através de Jesus Cristo, quando trouxe o Evangelho, foi para mudar a nossa história? Irmão? É um bom tema para você fazer uma campanha, convidar uma pessoa, venha que o Evangelho vai mudar a história da sua vida. O que é que você acha, irmãos? Eu fiquei pensando sobre isso, e para completar esse pensamento, esses dias eu estava escutando uma música, as minhas referências, né? Poxa vida, Deus não abriu o céu, o anjo não desceu, não me disse nada. E nesses dias eu estava escutando uma música, e o refrão dessa música bateu muito com essa pergunta que eu estava fazendo. É uma música do Preto no Branco, não sei se vocês sabem, né? Não sei, até toca depois, não sei. Mas vai ser uma música do Preto no Branco que chama O Autor. E o refrão dessa música veio exatamente sobre essa pergunta que eu estava fazendo. Vocês sabem essa música? Sabe não. A música que eu falo aqui ninguém sabe. Mas ela diz assim, o refrão diz: porque o autor da minha história, pois o autor da minha história, quem já escutou essa música? O autor que escreveu a minha história sabe bem o que é melhor para mim, e me amou tanto que me fez saber que tudo é parte do seu plano para me ver sorrir. Amém? E eu estava escutando essa música, esse refrão começou, sabe aquele chiclete que fica, né? E eu fiquei ouvindo essa música e esse refrãozinho lá, e eu disse, meu Deus, e por que a gente não está sorrindo? E eu quero falar com você nessa noite sobre a história da sua vida. Eu quero que você vá para casa hoje, eu não sei se eu vou terminar, não termina, não está ali. Eu não sei, mas eu quero que você vá para casa hoje pensando na história da sua vida. Qual é a história que você está vivendo? Quero fazer uma pergunta mais profunda. Quem é o autor da história que você está vivendo? Essa história que tem te deixado triste, que não tem te feito sorrir. Essa história que você não está satisfeito com ela e que veio para a igreja para procurar mudar essa história. Essa história que não está satisfazendo o teu coração, que não está te deixando feliz. E você tem buscado Deus, e tem pedido a Deus, e tem implorado a Deus, e está convencendo Deus há muito tempo a mudar essa história. É sobre isso que eu queria falar com você. É sobre esse tema que eu queria que você refletisse, porque, meus queridos, nós estamos nessa vida. Eu acredito nessa vida. Eu acredito no que a Bíblia diz, no que a palavra de Deus diz, e o Evangelho diz que nós só temos uma vida. Importa ao homem, Paulo falou, que vivamos apenas uma vez, então eu não tenho outra chance. Você está entendendo o que eu estou falando? Se existe um tempo para eu sorrir, é agora, mesmo de máscaras. E talvez agora principalmente de máscaras, onde os sorrisos sociais estão dispensados, que ninguém consegue, né, ver mais o sorriso social, aquele que a gente só dá para, oi, só para mostrar o dente. Não, agora a gente precisa sorrir com os olhos. A gente precisa expressar a felicidade da vida que nós temos. Porque o nosso desafio hoje para alcançar quem está lá fora é muito maior do que era antes. Nós estamos limitados em nossas expressões, estamos limitados no nosso falar, estamos limitados no cantar. Então o que é que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos mais do que nunca nesse tempo difícil de sorrir. E só tem uma maneira da gente sorrir. Eu gostei desse refrão. É viver a história que o autor da minha vida escreveu para mim. Por isso é muito importante você responder essa pergunta hoje, ou mais tarde, ou amanhã, uma hora qualquer que vá delimitar o tempo em que você vai entender que o Evangelho não muda a história.
que Deus não vai mudar a sua história. E que talvez você se decepcione e vá embora antes de eu terminar. Porque eu vim dizer para você que Deus não vai mudar a tua história. E eu não sei por quanto tempo você está orando, ou pedindo, ou tentando convencer Deus a mudar essa história da sua vida. Mas eu vim mostrar para você, à luz do Evangelho, que Deus não vai mudar a tua história. Amém? Por quê, queridos? Porque tudo que existe, o que nós estamos vivendo, o que Deus já tem feito, o que nós já vimos de história, tudo isso só tem um propósito, só tem uma razão. Para que Deus nos criou? Qual o propósito da nossa existência? Qual o propósito da nossa criação? Você sabe? Será que Deus nos criou para sermos aquilo que nós estamos pensando que somos? Será que Deus nos criou para termos aquilo que nós queremos ter? A minha Bíblia diz que Deus criou o homem lá no começo, quando ele fez aquele conselho eterno. Eu imagino, né, Deus se aconselhando consigo mesmo e conversando com ele na Trindade, né, aquele conselho interno, dizendo assim: olha, façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e esse homem vai nos revelar, ou vai me revelar a toda a criação. Esse é o sentido, esse é o porquê. Então, para cada um de nós, e Deus é muito criativo, irmãos. Para cada um de nós, Deus escreveu uma história. Você acredita nisso? Para cada um de nós, Ele estabeleceu um rumo, um caminho. Para cada um de nós, Ele escreveu uma forma de viver. E por algum motivo nós não acreditamos nisso, e a gente ainda quer copiar a história de alguém, a gente quer replicar a vida de alguém, a gente quer viver como outra pessoa, quer viver como aquele outro. Irmãos, então hoje eu vejo muita gente no nosso meio, na igreja, na sociedade, em todo canto, que estão sedentas, estão insatisfeitas. E eu não estou falando aqui de dinheiro, eu não estou falando de poder aquisitivo, de situação social, de posição social, não. Eu estou falando de gente resolvida com a vida. E muita gente não está resolvido com a vida, irmãos, com a vida que tem, e quer mudar a vida de qualquer jeito. E eu hoje, esses dias, estava perguntando, por quê? Que tem tanta gente insatisfeita. Quem foi o autor da sua história? Hein, Job? Quem é o autor da história que você está vivendo? Isso é importante. Uns vivem ainda uma história que foi desenhada pelos seus pais, talvez. Meus pais, e o que tem de errado? Meus pais sempre quiseram o melhor para mim. Sim. Mas será que a história que o seu pai desenhou para você é a história que você tem que viver? Já viram aquela história? Meu avô, meu pai fez isso, eu estou fazendo. Tantas empresas, vou para o lado comercial, tantas empresas que dão errado e não conseguem progredir depois de uma ou duas gerações. Por quê? Porque há uma insistência em querer dar continuidade na história dos pais. Mas o meu pai tinha um escritório de contabilidade. Meu pai era um homem bom, honesto, trabalhador, servia bem aos clientes. O escritório dele era bem sucedido, porque ele gostava do que fazia isso, fazia aquilo. Aí o pai morreu, e agora eu estou aqui, e não está dando certo, o escritório está ruim, e o que é que está acontecendo? Eu estou tentando levar a história, e será que você tem habilidade para isso? Os nossos pais não devem escrever a história da nossa vida. Nós como pais, onde eu estava falando com os casais, nós como pais, nós temos que estabelecer os fundamentos para a vida dos nossos filhos, e não desenhar a história deles. Se o seu pai era como esse exemplo que eu falei, era um contador, ele era um cara honesto, trabalhador, estudioso, atualizado, você pode ser tudo isso sendo um engenheiro, sendo um professor, sendo um músico. Porque nós como pais temos que passar um legado de valores, de crença, de fé, de firmamento, de fundamento, e em cima disso os nossos filhos vão viver uma história. Então tem muita gente, irmãos, que não está feliz,
porque não está vivendo uma história escrita pelo autor da vida. A esposa escreveu a história, o marido escreveu a história da esposa, a televisão, eu quero viver aquilo ali, né? Tem hoje coach com história pronta para do jeito que você quiser. O que é que você quer ser? Ser rico e famoso, grande e magro, forte, pequeno? Ele tem uma historinha pronta para colocar na sua vida e tentar mudar o seu mindset, aí você vai viver aquilo. A grande pergunta é: você vai sorrir? Então, eu quero convidar você a ler uma carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Enquanto isso, vai pensando aí, vai pensando. Olha lá o finalzinho do livro, o comecinho da primeira página, aquela página que a gente pula, né? E veja quem é o autor dessa história. E Paulo vai falar aqui, irmãos, a respeito de Cristo. E quando eu falo de história, aí tudo bem, você vai dizer: Levi, eu identifiquei que a minha vida realmente, essa história da minha vida não foi Deus quem escreveu. Eu estou vivendo uma história maluca e tal. Então, se não foi Deus que escreveu, Ele não vai mudar essa história, amém? Entenderam porque eu falei que Ele não muda a história? Então, se essa história não foi que Ele escreveu para você, Ele não vai transformar essa história em alguma coisa boa. Deu para você entender? Então, Ele não vai mudar a história. E se você descobriu que você está vivendo a história que Deus escreveu para a sua vida, Ele vai mudar? Irmão? Vai mudar ou não? Também não vai mudar. Então, resumindo, o Evangelho não muda a história de ninguém. Amém? Acabei com um bocado de campanha aí, de temas de pregação. Pronto. O Evangelho não muda a história de ninguém. Jesus Cristo veio à terra, enviado por Deus, para nos apresentar a nossa verdadeira história, para nos mostrar a nossa verdadeira história. E a proposta é: abandone a história velha e venha viver a nova história. Deixe de lado a história velha, abandone esse autor antigo, abandone a história antiga e venha viver a história que Deus escreveu exclusivamente para você, antes da fundação do mundo. É nisso que eu acredito. Porque o propósito de Deus, queridos, desde o começo até o fim, não tem fim, né? Até a eternidade, o propósito dele continua sendo o mesmo: se revelar ao mundo, ser conhecido. E como ele fez isso? Ele fez isso através de Cristo. E é isso que eu quero ler com você nessa noite. É sobre isso que eu quero tratar com você nessa noite. É sobre esse tema, é sobre esse assunto que deveria ser o tema das nossas músicas, deveria ser o tema de todas as nossas pregações, deveria ser o tema do nosso viver, do nosso amanhecer e do nosso anoitecer. Cristo, a razão de tudo, porque tudo que existe no universo existe por causa dele. Eu fico fazendo conta, irmãos, eu fico perguntando: como existe tanta fome de Deus? Como existe um espaço tão gigante, corações vazios, mentes perdidas, buracos enormes, tudo esperando que Deus preencha aquilo. E eu fico vendo como existe tanta fome de Deus, se nós estamos pregando tanto a Deus, se nós estamos falando de Deus na televisão, no rádio, nem sei se existe rádio ainda, agora é tudo pela internet, é no YouTube, é no Instagram, é na live, é live de manhã, live de tarde, live gravada, live pré-datada, live de todo jeito, e todo mundo falando de Deus, e o povo continua com fome de Deus. Que Deus nós estamos apresentando? Que Deus nós estamos falando? Qual a proposta que nós estamos informando? O que é que nós estamos vendendo a respeito do Evangelho para as pessoas, que tem frustrado as pessoas quando conhecem Deus? Por que hoje tem gente abandonando a igreja, abandonando o Evangelho, abandonando a prática, dizendo que não quer mais saber disso? Por quê? Porque não resolveu o meu problema. E quem disse que o Evangelho veio para resolver esse problema? Quem foi que inventou isso? Quem vendeu isso para você?
As pessoas hoje estão cada vez mais impacientes, não tem tempo, não tem paciência para esperar nada, e a gente fala em um Deus de promessas, o cara ouve a promessa e vai atrás da promessa e quer a profecia, mas aí diz que não dá tempo, ele dá um tempo para Deus. Eu te dou 48 horas, igual oficial de justiça, está entendendo? Te dou 48 horas, 72 horas, ou você responde agora, eu vou embora. E a gente acha, por algum motivo, irmãos, que Deus está preocupado com isso. Que Deus diz, poxa vida, eu vou ter que correr agora. Porque o irmão agora botou um negócio aqui, eu vou ter que correr. Vocês acham que Deus é esse tipo de Deus? Faz 5 anos, 10 anos que eu estou na igreja, tomando ceia, dando oferta, dando dízimo, não consegui casar ainda. Não consegui um emprego, não consegui passar no concurso, não consegui isso, não consegui aquilo. Quem foi que disse que o evangelho é para isso? Aqui a gente vai ler um pouquinho, só um pouquinho, a respeito do que Paulo está falando, a respeito de Cristo. E a gente vai entender isso, irmãos, porque eu estou falando a história de um homem que eu acredito que, no decorrer da sua vida, ele descobriu a verdadeira história da vida dele, o apóstolo Paulo. Depois de um bom tempo, vivendo uma história até legal, uma história bacana, de um homem poderoso, quem acha que a história dele era ruim? Ele tinha poder, ele tinha conhecimento, tinha autoridade, estudou nas melhores escolas, teve uma boa educação, tinha uma boa reputação. O currículo dele, um dia ele falou, só para deixar alguém no seu devido lugar. Ele tinha uma história invejável. Mas chegou um dia que o autor da história dele disse, olha, essa história que você está vivendo não é a sua. Quem escreveu essa história foram seus pais, que mandaram o Gamaliel te educar, que queriam um filho famoso, um bom funcionário público, um bom partido, um cara que ganhasse bem, tivesse autoridade. Mas eu tenho uma história diferente para você. Então Deus não mudou a história de Paulo. Deus apresentou a ele a sua verdadeira história. O autor da vida apresentou a ele. Amém? E bem a propósito, essa carta que Paulo escreveu aqui aos Colossenses, sabe onde é que ele estava nesse período, irmãos? Ele estava confortavelmente hospedado em um spa para missionários. Não é? Porque é assim que a gente vive hoje, né? Estou cansado, vou para um spa e tal, um hotel. A história que Deus escreveu para Paulo, isso é para conforto do seu coração, tá bom, irmão? Amém? Para confortar o seu coração. A história que Deus escreveu para Paulo, quando Paulo estava muito cansado, Deus arranjava para ele uma prisão. E aqui Paulo estava em uma prisão em Roma, extremamente confortável. Vocês imaginem. E essa carta ele escreveu de lá, e depois eu posso até falar um pouco mais sobre ela. Mas eu quero falar um pouquinho a respeito do capítulo 1, versículo de número 15. E vocês sabem que essa carta que Paulo escreveu foi para quebrar aí um dos maiores dificuldades que um pastor já teve, né? Que era o pastor da igreja de Colossos, que até hoje dizem que foi a maior heresia, né? Que era a heresia de Colossos, era uma mistura de tudo. E eu fui ver esse negócio dessa heresia e, cara, hoje a gente está vivendo a mesma coisa. E Paulo conseguiu destrinchar todo esse emaranhado herético através de Cristo. O emaranhado da tua vida, através de Cristo. E ele começa falando assim, olha, irmãos, versículo 15, ele diz, porque ele está falando de Cristo, porque ele é a imagem visível do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia.
tempo hoje não é para a gente mastigar Colossenses, mas é uma boa proposta para você. É uma boa proposta para você. Eu quero voltar para o versículo 15, quando ele fala quem é Cristo. E ele diz que Cristo é a revelação visível do Deus invisível. E a gente vai ter que voltar para o comecinho para entender o propósito disso tudo. Se Deus queria se revelar ao homem, se Deus queria chegar perto do homem, se Deus queria ter um contato com o homem, se Deus queria ter uma comunhão com o homem, como Ele poderia fazer isso se Ele é Espírito? Deus enviou Jesus à terra. Todo mundo concorda com isso? E Jesus veio, nasceu e tal. E queridos, depois da vida de Jesus, teve um momento na vida dele que ele tinha que deixar de ser Jesus para assumir o papel de quem? De Cristo. O que eu estou querendo trazer consolo para a sua vida é que talvez você entenda que a Levi falou hoje que se eu encontrar a história que o autor da minha vida escreveu, aí a minha vida vai ser tranquila, vai ser um mar de rosas, eu vou andar assim, onde tiver uma calçada alta vai ter uma nota de R$100 que eu não vou precisar nem me baixar, de manhã vai ter um anjo fazendo café para mim, vai cair dinheiro da minha conta, tudo vai acontecer num mar de rosas, eu vou entrar, o Covid não pega na minha casa. Talvez seja isso que você imagine, mas queridos, eu quero dizer para você que Cristo foi usado para revelar Deus ao homem de forma visível, de forma palpável, de forma humana. Então eu falo isso porque talvez a gente esteja há muito tempo, principalmente nos últimos 30, 40 anos, apresentando um Deus distante, um Deus longe, um Deus abstrato, um Deus mitológico, um Deus fabuloso, um Deus espetacular, um Deus que está sentado num trono com uma barba branca, e Ele tem um cetro na mão, e quando Ele fala os trovões estão estremecendo tudo, que Ele pode soltar raios, e esse Deus pode mudar a sua vida, esse Deus pode fazer tudo, mas esse Deus está lá em cima, e quando vem uma crise no país e no mundo, essa crise entra na minha casa e parece que Deus não está lá nessa casa. Parece que eu faço tudo, descobri a minha história, e essa é a história que Deus colocou no meu coração, e as coisas continuam difíceis. Deixa eu te falar uma coisa, o apóstolo Paulo estava encarcerado em uma prisão romana, sem ter cometido crime, unicamente porque estava vivendo a história que o autor da vida escreveu para ele. Mas ele não estava quebrado, ele não estava abalado, ele não estava preso, ele não estava com rancor, ele não estava decepcionado com Deus. Quando um pastor que estava solto, que não sabia como resolver os problemas de heresia na sua igreja, foi lá, levou uma oferta e disse: Paulo, me ajude. Paulo disse: senta aí que eu vou escrever uma carta e você leva para a igreja. Ele estava trabalhando, ele estava produzindo, ele estava vivendo a história que o autor da vida escreveu para ele dentro de uma prisão romana. E nós não estamos gostando da história que nós estamos vivendo. Eu não estou dizendo que você não está vivendo a história de Deus, mas eu estou dizendo que muitas vezes, mesmo vivendo a história de Deus, nós não estamos gostando, estamos pedindo para Ele mudar e Ele não vai mudar. Não sei se os templos vão se encher de novo, não sei se teremos novamente as santas aglomerações, mas eu sei que a história que Deus escreveu para a minha vida e para a sua vida e para a sua igreja, essa história não vai mudar. E a igreja permanecerá seguindo firme, eu permanecerei seguindo firme, você permanecerá seguindo firme. Com dificuldades, irmãos, com provações, com lutas, porque a vida do cristão não é uma vida fácil. O seguidor de Cristo não tem vida fácil. O seguidor de Jesus talvez tenha. Você lembra quando Jesus estava conversando com seus discípulos?
na véspera de ir para Jerusalém. Já estava lá, teve aquela história da revelação da igreja, as portas do inferno, né? As portas do inferno vão prevalecer. O Pedro estava lá cheio de moral, teve revelação e tal. Aí Jesus disse: está chegando o tempo que eu irei para Jerusalém. Vocês serão espalhados, serão perseguidos. Eu, por outro lado, vou ser preso, vou sofrer, vou morrer. A cruz me espera, eu nem faço ideia do que tem pela frente. Quem lembra dessa história? No momento que, humanamente, assim, a gente vê que o ministério de Jesus estava bombando, né? Pá, era famoso. Onde ele chegava era 5 mil, era 3 mil, era 10 mil. Não tinha pandemia, não tinha máscara, todo mundo podia aglomerar mesmo, misturava. O pessoal se esfregava nele, passava, ele nem percebia, era aquela coisa toda. Onde chegava, irmãos, era famoso, era curas, milagres. Invejosos sempre tem, mas era gente gostando dele. Muitos seguidores. Nos dias de hoje, Jesus ia bombar na internet. Métodos, seja como eu, em 7 dias. Aprenda a curar, né? Como curar cego com lama. Ele poderia fazer todos os métodos hoje, ficar milionário, muitos seguidores. A vida de Jesus era uma vida legal, bacana, era uma vida de popstar. E a gente gosta disso. Mas Jesus não veio à terra para ser Jesus. Ele veio à terra para ser Cristo. O ungido, disposto a ser oferta. Amém? Por isso que o Pedro, quando Jesus falou sobre isso, olha, eu vou para Jerusalém e agora a coisa vai esquentar. Jesus estava dizendo: a minha história de Jesus vai acabar aqui e agora eu vou assumir o meu principal papel. Qual é o papel principal? Ser Cristo. Qual é o papel principal? Ser Cristo. Principal porque foi escrito antes da fundação do tempo, antes que tudo acontecesse, antes que o Adão caísse, antes que a Eva fizesse a coisa toda, antes dos profetas, antes dos reis, antes de tudo, estava escrito que o Filho do Homem morreria. Estava escrito que Cristo seria revelado. Não houve plano errado, não houve plano A e plano B. Deus escreveu a história da humanidade, Deus escreveu a nossa história de uma vez só. Não tem rabisco, irmãos. Não é programa de televisão que você escolhe o final, é assim ou assado. Não, a história estava escrita e Deus enviou Jesus na terra para ele ser o Cristo. Que Cristo? Esse que o apóstolo Paulo falou, que é a revelação visível do Deus invisível. Então, se nós pregarmos Cristo, nós não vamos pregar um Deus distante, um Deus invisível. Nós vamos pregar um Deus visível. Um Deus que anda na terra. Um Deus que pisa no chão. Um Deus que come arroz, que come peixe, que come feijão. Um Deus que está comigo no meu trabalho. Um Deus visível, irmãos. O que o mundo está precisando é conhecer esse Deus de verdade. É conhecer esse Deus que pode pegar realmente na mão dele e ser ajudado. Então Cristo veio nos mostrar que Ele é essa imagem, que Ele é essa materialização, que Ele é o Deus de forma natural nessa terra. E a gente passa muito tempo pregando, sublimando Deus lá em cima e tal, e as pessoas mais práticas, as pessoas que estão com fome, as pessoas que estão com sede, as pessoas que estão angustiadas, as pessoas que estão desiludidas com a vida, elas não querem esse Deus, elas querem um Deus perto, elas querem um Deus próximo, elas querem um Deus que fale com elas hoje em português. Sem símbolos, sem gestos, sem coreografia, sem fumaça, sem lâmpadas. Uma pessoa, um Deus que chega e diga: o que é que você está precisando?
Talvez seja só um copo d'água, e você não vai dizer, eu vou orar para Deus mandar água para você. Você vai ser o Deus visível na vida dela, e vai entregar um copo d'água, e vai saciar a sede do sedento. Por isso as pessoas estão desiludidas com Deus. Na verdade, elas não estão desiludidas com Deus, estão desiludidas com o Deus que nós apresentamos a elas. A gente está insatisfeito em toda a área da vida, não estamos sorrindo com a vida que nós temos. Por quê, irmão? Porque não entendemos a razão da vida, não entendemos o porquê fazemos as coisas, não entendemos porquê trabalhamos naquela empresa há tanto tempo e a gente não consegue sair de lá, não entendemos porquê estamos há tanto tempo com uma situação que não consegue mudar. Pergunte a Deus o propósito das coisas. Não peça para sair, não peça para Deus mudar a sua vida, porque Ele não vai mudar. Ele vai te apresentar uma nova que talvez seja mais desconfortável do que a que você tem hoje. Então o Evangelho é isso, irmãos, é luz chegando, é tirar as máscaras, é tirar o engano, é tirar a mentira, é tirar a ilusão do mundo. Aquelas coisas todas que o mundo coloca, que se você bater, se você tremer, aquilo tudo cai. Deus estabeleceu em nossa vida fundamentos perpétuos, uma história eterna. A história que Deus escreveu para a minha vida e para a sua vida é uma história que não vai se acabar, que não tem fim. Ela vai passar pela pandemia, ela vai passar pela crise, ela vai passar pelos tempos, pelos séculos dos séculos, e nos manterá eternamente ligados a Ele, revelando Ele ao mundo, onde quer que nós estejamos. Quando Jesus disse para Pedro assim, para trás de mim, anticristo. Quando Pedro chegou e disse, Jesus, não faça isso, não vá para Jerusalém, Jesus, você está maluco? O ministério está bombando, a gente está crescendo, milhares de seguidores, e você vai para Jerusalém, para deixar a gente solto aqui, vai sofrer, morrer. Você está procurando o Evangelho, buscando o que, irmãos? Vida fácil, fama. Você quer ser um popstar gospel? Para chegar e todo mundo abrir caminho para você, ter um lugar na frente esperando, você esticar as mãos e as pessoas serem curadas e tal, câmera, posso começar a cura agora, o pessoal do YouTube, posso começar a cura agora, é isso que você está procurando, irmão? Os imitadores de Jesus, os falsos profetas que estão ficando milionários, fazem isso, e estão curando também, do jeito deles. Mas nós não fomos chamados de pequeno Jesus, né? Por algum motivo, os nossos irmãos, quando estavam lá pelo lado de Antioquia, as pessoas disseram assim, esses caras aí são como Cristo. Esses caras não têm vida fácil. Esses caras estão se doando. A proposta de Jesus com o Evangelho, irmãos, é bem simples. Ele disse, quer andar comigo? Quem lembra dessa história? Eu gosto de pregar aqui que vocês sabem de tudo. Leia a Bíblia, a gente sabe tudo. Quer me seguir? Primeiro passo, qual é? Negue a si mesmo. Amém? Primeiro passo, não peça para mudar a história. Porque a gente só quer mudar a história porque a gente está pensando em quem? Na gente, mas Cristo não pensa nele. Cristo pensa em quem? No outro. Porque Cristo é a oferta. Amém, irmãos? Negue a si mesmo. Pegue a sua cruz. Agora sim, a gente está no grupo. E me siga. Me siga até onde? Até o caminho da fama? Até o monte o Mar da Galileia?
até a multiplicação dos pães, não, me siga até a cruz, seja Cristo também. A história que Deus escreveu para a minha vida e para a sua vida, irmãos, é a história de um cristão. É a história de um cristão que onde estiver, ele vai ter que revelar Deus de forma visível. Você entende o que eu falo? De forma visível. As pessoas vão ter que ver Deus em você. As pessoas vão ter que ver Deus em você. E quando você sair, o cara vai ter que dar um testemunho, dizendo: Deus me visitou. Amém? Mesmo fazendo coisas contra a nossa vontade, irmãos. Onde Cristo é revelado, o homem é anulado. Eu lembro de uma história que os irmãos também conhecem. Você vai ler lá quando chegar em casa, João, capítulo de número 4. A vida do cristão, quem vive uma história escrevida pelo autor da nossa vida, a nossa história é cheia de precisava, é cheia de necessitava. Dificilmente a gente está nesses pontos da história da nossa vida, porque eu quero. Uma vez Jesus chamou os discípulos dele, e Jesus estava apresentando aos discípulos a história deles. Vocês achavam que era uma coisa, mas vocês não são isso, tá? A história que o autor escreveu para vocês é essa aqui. Então, por causa dessa história, para viver essa história, a gente vai ter que fazer uma viagem, e nós precisamos passar em Samaria. Por que precisava passar em Samaria, irmão? Porque judeu do sul não entrava em Samaria, era brigado, né? Rixa grande, não vou falar sobre isso agora. Um judeu de vergonha não entra em Samaria. Mas na história que Deus escreveu para aqueles discípulos e para Jesus como homem nessa terra, era preciso abrir. Quantas vezes você já disse: eu vou fazer isso porque é preciso? Que se dependesse de mim eu não faria. Quem falou isso? Paulo disse: aquilo que eu quero fazer eu não faço. E o cara quer ser crente para quê, irmão? Para fazer o que quer? Para ser Deus da sua vida? Para ser Senhor do seu destino, como está se pregando muito aí? Para apertar um botão e Deus descer e resolver o que você quer? Aí veja bem o que aconteceu nesse fato. Aí Jesus levou os discípulos para Samaria. Teve aquela história toda da mulher. Lembra aquela história? A mulher e conheceu e tudo. A mulher foi apresentada a Cristo, ao Messias. A mulher ficou louca, foi, pregou na cidade, voltou rápido e disse: olha, é o seguinte, Jesus, tu tem que ir lá na cidade. E Jesus é um cara bom de conversa. Ele era um bom convencedor, e a prova disso é que ele convenceu os discípulos não só a passar por Samaria, mas ainda a ficar 2 dias por lá. E a minha Bíblia diz que Jesus foi, conversou e falou, e as pessoas vieram. E ali Cristo foi revelado, ali Deus foi revelado, ali Deus foi visto. E no final daquela história, depois de 2 dias de conversa, de convivência com Deus, não era porque era Jesus, era porque ele estava revelando Deus de forma visível na terra. Aqueles homens ali de Samaria se levantaram e disseram assim: porque verdadeiramente este homem, aqueles caras ficaram crentes, sabe, jovem? Porque se fosse a gente ia afirmar diferente. Eles disseram: porque verdadeiramente esse homem é o Salvador do mundo. Se fosse a gente a dizer: porque esse homem é o Salvador da Bom Refúgio, porque esse homem é o Salvador da Batista, esse homem é o Salvador da Presbiteriana, esse homem é o Salvador de Natal. Mas eles foram tão convertidos, eles viram Deus de uma maneira tão plena, que eles entenderam que Deus não era só para eles, que Deus era tão grande, era tão pleno, a plenitude, né, que os gregos falavam, chegou ali. Então eles sabiam que aquilo não era só para eles,
que aquela bênção, que aquela dádiva, que aquela revelação não poderia ficar só em Samaria, mas tinha que se espalhar para o mundo inteiro. Isso é a revelação de Cristo, isso é a revelação de Deus, quando Ele é visto de forma visível e palpável, e quando nós vivemos a história que o autor da vida escreveu para a gente, os milagres acontecem, Cristo é revelado. Se não houver revelação de Cristo, irmãos, a gente está batendo conversa, a gente está perdendo tempo, a gente está contando história, a gente está cantando, está dançando, está se divertindo, e talvez não tenha nada de errado com isso, mas não há salvação, não há mudança, não há impacto, não há ruptura. Então nós temos que entender que existe uma história, sim, que Deus escreveu para mim e para você, mas essa história não é fácil de viver. Jesus prometeu consolo, Jesus prometeu companhia, Jesus prometeu que estaria conosco, Jesus prometeu que tudo daria certo em meio a todas as dificuldades. Finalzinho da história, Evangelho de João, antes de Jesus chegar lá, de ser entregue, antes daquela oração que ele fez, do capítulo 17, ele disse: olha, vocês vão ser perseguidos, vão ser espalhados. Essa é a promessa do Evangelho. Mas eu digo isso para que vocês entendam que em mim, em quem, irmãos? Em Cristo. Eu digo isso para que vocês entendam que em mim vocês terão paz. No mundo terão o quê? Aflições. Mas em mim, pode ver que é bem separadinho esses dois lugares. Existe um lugar chamado Cristo. Nesse lugar nós temos paz. Existe um lugar chamado mundo. Nesse lugar nós temos coronavírus, aflição, renda pela metade, desemprego, tudo. E nós estamos, irmãos, no mundo, mas estabelecidos em Cristo. Poxa, cara, eu pensei que você vinha aqui hoje trazer uma mensagem que a partir de agora você ia orar, botar a mão na cabeça da gente e o corona não pegava mais. Eu estou há tanto tempo numa vida difícil e eu pensei que você ia chamar para orar e que hoje Deus ia mudar a minha história. Não vai mudar. O máximo que Ele vai fazer hoje, se você se ligar, é te apresentar a verdadeira história, mas não vai ser fácil. A promessa é: teremos paz. Perseguidos, mas não destruídos. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, quando ele disse, fazendo a vontade de Deus, cumprindo o chamado de Deus, fazendo o ide que a gente fala, nunca se vitimizou. 2 Coríntios, capítulo 1, não desconsiderando as aflições que passamos na Ásia, onde fomos tentados além das nossas forças, onde até a morte nos era favorável. Quando diante de nós veio uma sentença de morte, não para que acreditássemos em nós mesmos, mas acreditássemos no Deus que ressuscita mortos e que vive e continuará dando vida a todos. Uma vida difícil, uma vida de renúncia, uma vida de ruptura. Eu não vivo mais, não sou eu, já neguei a mim mesmo. Cristo vive em mim, e a vida que eu tenho agora não é mais minha, porque Ele me resgatou da morte, e agora eu vivo para Ele, para o propósito dEle, para o desejo dEle, para o plano dEle. E mesmo preso, mesmo apanhando, mesmo sofrendo, mesmo andando no ministério e tendo que trabalhar, eu estou sorrindo. O cara que na Bíblia, na minha história aqui, escreveu mais da metade do Novo Testamento, um currículo gigante. Eu fico com vergonha quando fico lendo. Morreu na obscuridade, no anonimato, não teve velório. A gente sabe porque vai fuçar a história. Talvez tenha sido fora de Roma, para ninguém nem ver. Mas que nos últimos dias da sua vida escreveu uma carta a seu amigo Timóteo, consciente. Não, irmãos, ele não estava num hotel de luxo,
Ele não estava num retiro para pastores, ele não estava num spa para pastores aposentados, ele não estava em uma acomodação para missionários, ele estava preso, escrevendo a Timóteo, segunda carta de Timóteo, vai lá aí, quando chegar em casa, Timóteo, olha, o negócio aqui está assim, Timóteo, não se preocupe, não venha, eu sei que dessa vez eu não saio mais. Manda meus livros, que eu quero continuar a ler. Aquela capa velha, Timóteo, manda para mim aqui, faz frio. O cara fala com o Marcos, se você puder, fala com ele. A gente teve um desentendimento no começo do ministério, ele era um menino, eu também. Fala com ele, diz que está tudo bem. Mas Timóteo, fica tranquilo, fica em paz. Eu combati o bom combate, eu guardei a carreira, estou concluindo a minha carreira. Timóteo, eu guardei a fé, eu não me corrompi. Tive vontade de pedir para desistir, cheguei a pedir, entrei em depressão, mas o Senhor me guardou. E ninguém nunca mais ouviu falar do apóstolo Paulo. Um homem que viveu a história que o autor da vida escreveu. Eu poderia citar outras histórias, poderia falar de Jesus, poderia falar de tantas pessoas. João Batista. Vocês sabem quem foi João Batista, irmãos? João Batista foi um gigante. Um gigante, um titã. Pra vocês terem uma ideia, Deus não falava há 400 anos. Não era isso, Job? Você que estuda. 400 anos. Não falava, calado. Sumo sacerdote com roupa bonita, 2 sumos sacerdotes, corrupção, o templo de ouro, tudo bonito, enfeitado, as coisas aconteciam e Deus não falava nada, calado. Porque não existe nada que você possa fazer para mover os lábios de Deus, se Ele não quiser. Não interessa o tamanho da sua oferta, do seu sacrifício, da sua apologética ou do seu ritual. Se não for verdadeiro, se não fizer parte da história de Deus, ele não tem parte, ele não tem comunhão, ele não vai participar. E naquela época a igreja estava em conluio com Roma, nepotismo, 2 sumos sacerdotes, o cara fazendo uma história familiar dentro do sumo sacerdócio, botando os filhos, o cunhado, o genro, misericórdia, e Deus não falava nada, porque o verdadeiro sumo sacerdote, na história que Deus escreveu, se chamava João Batista, e quebrando todos os prognósticos, num lugar onde Deus estabeleceu para que ele se manifestasse, para que ele falasse, que era o templo construído, Deus não falava nada lá, e quebrou um prognóstico, e foi falar através de João Batista, lá no deserto. O cara que não vestia as roupas sacerdotais, o cara que não comia a dieta dos judeus, quebrando a linhagem judaica. Sabem como ele morreu, irmãos? Morreu sem nenhuma câmera filmando, sem nenhuma foto para o Instagram, sem nenhuma homenagem. Morreu degolado em uma prisão. Mas Jesus chegou diante desse homem, olhou para ele e o considerou o maior de todos os sumos sacerdotes. João Batista veio encerrar uma linhagem de sumos sacerdotes e passar o bastão para Jesus. Que diante daquela cena
Puxa vida, imagina aquela cena, João ali batizando, e de repente quando chega na fila, que ele olha e quem ele vê? Ele vê Jesus, irmãos, o prometido das nações, o Messias diante dele, aquele de quem ele falava. E Jesus poderia ter mandado abrir o caminho para se batizar logo, para ir embora, para não se misturar e tal, para não dar autógrafo. Jesus disse: é minha vez. E ele disse: você eu não batizo. Ele disse: é a minha vez. E ele batizou Jesus e teve uma vida dificílima. Se eu tivesse tempo hoje, eu ia pedir para você escrever a história da sua vida aqui, para você relacionar o que é que você quer mudar na sua vida, que você está achando difícil. O que é que você ia pedir para Deus mudar na sua vida? O Evangelho não veio para mudar a sua vida. O Evangelho veio para te ensinar a viver. Amém. O Evangelho veio para nos ensinar a viver a vida que o autor escreveu para nós. Paulo, quando escreveu a Tito, ele disse assim, capítulo 2: porque a graça de Deus se revelou salvadora quando nos ensinou a viver de maneira santa, justa e piedosa nessa terra. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz: porque nós já recebemos de Deus tudo o que precisamos no que diz respeito à vida e à piedade. A vida que o autor escreveu para você é para ser vivida de maneira plena. Dificuldades, sim. Paulo disse: olha, as dificuldades que passamos aqui nem se comparam com as glórias do porvir. Sigamos, deixando para trás as coisas que já passaram e vivendo o que Deus tem para nós. A minha oração hoje, irmão, por você, por mim, pela minha casa, pelos meus amigos, pelas pessoas que eu amo, é que o quanto antes a gente aprenda a viver a vida que o autor da vida escreveu para nós. Porque o autor que escreveu a minha história sabe bem o que é melhor para mim, e me amou tanto que me fez saber que tudo é parte do seu plano para me ver sorrir. Usando outro texto de uma poesia dos Arrais, uma frase apenas que eu acho muito importante, que vai servir para a tua vida, quando ele diz assim: eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Essa é a nossa vida. Isso é o que Deus tem para mim. Isso é o que Deus tem para você. Peça consolo para não murmurar. Peça força para seguir em frente e viva o que Deus tem para você. Que Deus te abençoe. Tu és o autor, aquele que pintou